Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Livremente Podcast. Hoje aqui do meu lado, Lucas Coutinho. Lucas, fale um pouco sobre nossa convidada, mas o que representa, né? Ela representa, na verdade, o que a gente vai descobrir, né? Marina Cacheta aqui com a gente. Prazer grande demais. Prazer é meu, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? Seja bem-vinda. Então, a gente tem muita coisa que a gente quer conversar. Primeiramente, pela questão dessa bancada de vereador, como ela é ocupada, pela questão ali da coletiva do Bem Viver, que é uma coletiva aqui daí de Floripa que tá ali com o pessoal, né? Uhum. E a gente queria que tu pudesse explicar pra gente como que isso funciona, porque isso é uma coisa nova e principalmente aqui na nossa cidade, né? Sim. Bom, então vou explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Eu sou co-vereadora aqui de Florianópolis. Eu e mais 4 outras mulheres, nós nos candidatamos como um mandato coletivo, que se chama Coletiva Bem Viver. E fomos eleitas em 2020. É engraçado até que já faz um ano isso. Sim. Parece que foi ontem ao mesmo tempo que parece uma vida inteira. E a gente traz essa proposta, né? Essa coisa diferente que desperta curiosidade nas pessoas mesmo, né? Um mandato coletivo. Então, a gente propõe que uma cadeira, né? Um mandato, no nosso caso legislativo, seja ocupado por mais de uma pessoa. No nosso caso, nós somos 5. O Estado entende que existe um mandatário, né? E no caso do nosso mandato, a mandatária é a Cíntia Mendonça. Então, dentro da Câmara, ela é a pessoa que participa das sessões plenárias, nos representando. Mas nos trabalhos das comissões e no trabalho externo da Câmara, a gente coletiviza o trabalho, né? A gente divide o trabalho entre nós 5. E a ideia é que a gente consiga ir ampliando, né, essa coletivização, trazendo cada vez mais gente para dentro desses espaços. Isso é totalmente democrático e já o nome Bem Viver já tem um significado bem interessante, porque primeiro parece só bem-estar e tudo mais, só que Bem Viver ele tem um significado muito maior, então ele vem ali dos povos originários, da América Latina e tal. Explica, Marina, pra gente o que é Bem Viver. Fez pesquisa. Dei um Google. O dever de casa foi feito. Deu uma pesquisadinha. Então, Bem Viver é uma síntese que se faz a partir de uma perspectiva acadêmica, né, do que é elaborado e do que a gente aprende com os povos originários, principalmente da América Latina, mas também os povos africanos, os povos que deram origem ao Brasil, né, ao que a gente entende hoje como sociedade na América Latina. O Bem Viver, ele é uma ruptura de paradigma da forma como a gente entende a natureza e o mundo e a nossa posição na natureza e no mundo, né? Porque hoje em dia, a sociedade contemporânea tem a tendência de entender o ser humano como algo separado da natureza, né? E a natureza é fonte de recurso e a gente tem a habilidade e a capacidade de alterar essa natureza. O Bem Viver propõe que a gente volte um pouco mais e se entenda enquanto parte dessa natureza. E quando a gente destrói a natureza, a gente não está destruindo o planeta Terra em si, a gente está destruindo as condições da nossa existência no planeta Terra. Uma vez eu não lembro quem que eu vi falando isso, mas dizia assim, o planeta é um organismo que existe há milhões de anos, bilhões de anos ele existe e ele vai continuar existindo a despeito da nossa existência ou não. O que a gente está fazendo quando a gente destrói a natureza é destruindo as condições da nossa existência, né, no planeta. E
ele vai reagindo ao que a gente faz, né? E a gente vai percebendo que ele está reagindo, as mudanças climáticas estão acontecendo, eventos cada vez mais dramáticos, né? De chuva, enchente, enfim. O que está acontecendo agora aconteceu em dezembro e janeiro no Brasil, em Minas e na Bahia principalmente, é um reflexo disso, né? Então, acho que o bem viver, os povos originários, eles têm muito a nos ensinar nesse sentido, a gente pode aprender muito sobre uma forma mais saudável de existir, de estar no mundo, e o bem viver é uma síntese disso, assim, que a gente se apropria, né, e traz. E é um conceito também, na verdade. Eu queria saber se vocês tentam pôr em prática esse conceito, porque em outros governos teve esse slogan, posso dizer, por exemplo, Evo Morales. Na própria Alemanha eles discutem o bem viver, eles têm um evento anual lá que discutem sobre formas de se governar, ouvindo o coletivo mesmo, todos, sabe? Como aquilo pode ser bom para o indivíduo em conexão com a natureza. E vocês tentam, nas políticas que vocês fazem, incluir isso, o bem viver, de que forma? Sim. Acho que é uma coisa que é transversal a tudo, né? É parte da forma como a gente entende o mundo e o tipo de transformação que a gente quer ver. Então, o fato de nós termos um mandato coletivo, por exemplo, já é uma forma diferente de abordar a política, né? E é uma forma diferente que, para mulheres, por exemplo, faz todo sentido, porque de nós 5, 3 são mães, então é difícil pensar a atividade legislativa com todas as cargas, todas as outras demandas, né, que a vida traz. A forma como a gente aborda também as questões relacionadas à cidade, ao urbanismo. A gente sempre coloca a natureza no centro das discussões. E o vereador Marquito do PSOL também, aprovou uma lei na última legislatura que diz que a natureza é sujeito de direitos. É um ente que, como ser humano, é sujeito de direitos. Então, a gente faz valer essa lei, colocando a natureza como um sujeito de direitos. Um organismo vivo também, né? Não isso. Só como ser humano. Exatamente. Ali, animal e tal. Uhum. Em vez da gente olhar para a cidade e entender que a gente está aqui para ocupar esse espaço, para explorar essa natureza, para usar ao máximo, a gente tenta trazer para essa política urbana uma visão diferente, uma visão de entender a natureza como algo que merece ser respeitada, né, na sua integridade. E aqui em Floripa faz todo sentido isso, porque Exatamente. É a cidade que é famosa exatamente pela beleza natural, pelas praias e pela preservação desses espaços, né? Tem várias praias aqui que não são praias urbanas, não são aquelas praias com orla, né? Uhum. Com prédios. E é isso que os turistas vêm buscar aqui quando eles vêm para cá. Então, até de uma perspectiva econômica, do turismo da cidade, faz sentido essa abordagem, né? Que para nós ela é mais profunda, ela é mais filosófica. Claro. Mas também é importante levar em consideração a questão econômica quando a gente está lidando com política pública, né? E tudo isso. As próprias marinas, por exemplo, ali da Beira-Mar, já diz muito sobre essa relação da natureza. Em Florianópolis, demais, né? A gente tem muitos exemplos, como no Santinho. A gente tem algumas obras ali que invadem ali o limite, né, da onde pode afetar ou não a natureza. Florianópolis é um grande exemplo disso, né, pro Brasil. E existem muitas frentes em Florianópolis que defendem isso, ou vocês encontram bastante dificuldade, sabe? De, por exemplo, tentar barrar uma obra que possa, sabe, afetar a natureza de alguma forma? Não, tem bastante. Acho que aqui Florianópolis é uma cidade que tem uma tradição de preservação da natureza e também uma tradição de participação popular nas tomadas de decisão das políticas públicas, né? Isso é uma coisa que o professor Elson, que foi candidato a prefeito pelo PSOL, falava bastante durante a campanha, da tradição participativa que Florianópolis tem. Os conselhos municipais, tem o Conselho Municipal de Saúde, de Educação, das mulheres, igualdade racial, enfim.
A cidade tem vários conselhos, né? Que são as estruturas onde o poder público e a população se encontram para discutir e tomar decisões relacionadas a cada tema, né? Os conselhos municipais aqui em Floripa, eles são antigos, até em comparação com outras cidades, e eles são bastante ativos. Floripa tem uma tradição de pessoas querendo participar das tomadas de decisão. E na questão da preservação ambiental, em específico, tem muitos grupos de diversas formas, sejam Sim. ONGs, coletivos... Partidárias e não partidárias. Partidárias e não partidárias, e partidárias de todos os lados, de todas as correntes políticas, que defendem a preservação da natureza, né? Uhum. A cidade pede isso também, né? Quando a gente fala assim muito de preservação, a gente vê muito uma barreira que é a questão econômica. Vocês encontram muito isso, a questão de empresários que barram certos projetos, certos pensamentos, ou até mesmo na hora de criar algum projeto que, putz, isso vai ser difícil de colocar em prática por causa que os empresários não vão aprovar, ou questões financeiras, assim, econômicas. Sim. Com essa pergunta, o que me vem à mente é o que a gente está lidando agora mais recentemente, que é a questão do plano diretor. Não sei se vocês acompanharam, estão acompanhando. Mas é meio que o contrário do que tu perguntou. Não é tanto eles barrando as nossas iniciativas, é mais a gente tentando garantir o que nós consideramos que é o melhor para a cidade das propostas que vêm deles, né? Porque as propostas de alteração do plano diretor que vieram recentemente, que foram apresentadas recentemente, elas prevêem mudanças que vão permitir obras em locais que a gente considera, que a gente entende como completamente inadequados. E um exemplo que está até bastante na mídia já é aquele projeto de Jurerê. Jurerê, não sei se vocês viram. Essa eu não acompanhei. Não. Uhum. Saiu até o desenho do projeto, com maquete e tudo, e para ser construído num local onde é uma área de preservação hoje, que deixaria de ser. Jurerê já tá tão pequeno, né? É ali na foz do rio do Rio Ratones, ali perto, entrando para dentro da ilha, né? Não tanto na orla. Mas é um projeto que já está sendo divulgado como certo, como se já tivesse tudo certo para ele ser construído, mas ele depende da alteração do plano diretor que ainda não foi, nem iniciou a tramitação na Câmara. Então, ele precisa passar por todo o processo de audiências públicas, todo o processo legal, né, que é previsto para uma alteração de lei desse tipo, e a mídia já divulga como se fosse certo. E a construção de prédios altos até na foz de um rio, em áreas alagáveis, áreas de corredor ecológico, assim, que ligam diferentes biomas, né? Diferentes áreas preservadas. Tem também um empreendimento para ser construído no Pântano do Sul, numa área onde é inclusive um sítio arqueológico. E ele já foi, esse lote foi completamente desmatado já. A obra foi embargada, mas já derrubaram todas as árvores ali, e era viveiro de pássaro, sítio arqueológico, enfim, uma área alagável no Pântano do Sul, que o nome do bairro diz, é um pântano, é uma área alagável. E aí depois a gente passa pelo verão com chuva e alaga tudo e desmorona tudo, e fica, por que tá alagando tudo? Estão construindo em cima de onde infiltra a água, né? Então, acho que na nossa experiência do mandato que a gente está tendo agora, até porque só foi um ano e é o primeiro ano do primeiro mandato, então a gente está aprendendo também como é que faz as coisas, né? Eu percebo mais a experiência de a gente tentar modificar, alterar ou barrar iniciativas que a gente considera prejudiciais para a cidade, mais do que terem barrado iniciativas nossas, no sentido da preservação ambiental, né? E explica um pouco mais pra gente também, a gente meio que pulou ali no início,
como que funciona essa dinâmica do coletiva? Porque Florianópolis, a primeira eleição coletiva para vereador foi em 2020, foi de vocês, né, do Coletiva Bem Viver, e não teve outras antes, então, para vereador. A Câmara está preparada para esse tipo de dinâmica? Como que funciona isso? Ela se assusta? Existe alguma discórdia ali dentro com vocês? Bom, Olha, ela é uma ficou com medo de pergunta, responder. é uma pergunta polêmica. É uma pergunta. É uma pergunta? Uma pergunta. Assim, Até, eu vou pedir até pro nosso make-off, aquele Garcia, lá. pelo amor de Deus. Boa, boa. Porque ele não me vê, ele não me olha, então vai ficar gravado aqui pra sempre. Vamos lá, Marina. Então, a nossa experiência, ela é boa, vou dizer. Se eu tiver que classificar como é que a Câmara reage à nossa presença ali, eu diria que reage bem. Eu digo isso baseado nas outras experiências que outros mandatos coletivos têm em outras câmaras legislativas do Brasil. A gente se reúne, né, como uma frente parlamentar nacional de mandatos coletivos. E tem alguns mandatos que passam por situações mais difíceis do que a nossa. Assim. Nós conseguimos, por exemplo, estar a 5 presentes na posse. Não foi fácil. A gente não chegou e pediu, podemos estar a 5 na posse? E falaram, claro que podem. Não foi assim, mas a gente insistiu um pouco e fomos a 5. Subimos, né, no púlpito para tomar posse juntas. Nós 5 recebemos o broche de vereador também. Então, a gente, nos eventos oficiais, nas comissões parlamentares que a gente consegue participar, a gente transita como co-vereadoras. Mas não é um tratamento igual. A Cíntia, pela casa, ela é entendida como a mandatária, a vereadora, e nós somos as co-vereadoras. Oficialmente é ela, no caso. Ela que vota, ela que tá na cadeira, né? Uhum. E quanto a isso, a gente não tem problema, assim, seria... Inclusive, se a partir da regulamentação se entender que é importante que tenha uma pessoa que vote, que assine, essa proposta nos contempla também. O que pra gente é mais importante, e que a gente ainda não conseguiu conquistar completamente, é o poder de falar. Sim. De estar ali e ocupar o lugar enquanto essa pessoa que tem a condição de falar em nome do mandato também, né? Acho que isso é uma coisa que a gente reivindica mais do que exatamente poder votar ou assinar, porque se tem alguma questão legal e burocrática que exige que tenha um responsável, um CPF, um nome, uma pessoa e uma assinatura, tudo bem, a gente compreende essa limitação do sistema, da forma como ele funciona, né? Mas a gente gostaria de ter condições de falar, de subir na sessão plenária e poder falar sobre um assunto que a gente domina, que cada uma de nós domina, né? Tem pautas diferentes. Até né? porque 23, se eu não me engano, 23 ou 24 mandatários, né? 23. Vereadores, 23. E 23 com vocês, no caso, contando... Com a Cíntia. Com a Cíntia, ok. Contando mais nós 4, aí fica 27. Sim, exatamente. Então, que ocupa ali a cadeira. E só uma mulher, que é a Priscila, né? Pri Que é Fernandes. do Podemos. Só ela que foi eleita em 2020. E ela não traz a pauta feminista. Como assim? Né? Ela como mulher, no caso, tem outra mulher na cadeira ali de vereador? Tem. Fora vocês, claro. Tem. Quem? Tem mais 3. Tem a Carla Aires, do PT. Carla Aires, sim. Tem a Manu Vieira, do Novo. E tem a Mari Matos, do PL. Sim. E aí nós e a Pri. São Sim. 5 cadeiras femininas. 5 femininas. Mas a pauta feminista, quem traz mais são a da esquerda. Daí, a Carla Aires, PT, vocês, né? As outras são de que partidos? A Mari Matos, do PL. E a Pri Fernandes, do Podemos. E a Manu Vieira, do Novo. A única que não se reivindica feminista é a Manu Vieira.
Inclusive, uma das comissões parlamentares que tem na Câmara é a Comissão da Mulher. E a Manu é a única mulher que não compõe a comissão. Aí nós, a Carla, a Mari e a Pri, compomos a comissão e reivindicamos o feminismo, ampliação de direitos das mulheres, Sim. formação política para mulheres, tudo isso que a gente precisa avançar. A Manu é a única que não toca nesse assunto. Entendi. Não reivindica o feminismo. E das 5 também, cada um tem uma pauta, digamos, diferente. Não diferente, né? Mas cada um tem ali um nicho diferente. Por exemplo, vocês têm uma indígena ali no meio. O que foi isso? Eu queria saber depois. É o Melhor. stories do Paulo Gustavo. Melhor é Paulo do Gustavo, que... tá? Paulo Gustavo? PG também. Melhor do que Vamos lá, o som sigam ele depois. foi a cara que ele fez. Do nosso fotógrafo oficial. É que não fui eu. Tá, ok. Cada uma tem um nicho ali diferente, é isso? Tem uma indígena, as outras ali, elas trazem alguma outra pauta também, diferente? Em questão racial, vamos Representatividade e tal. dizer, somos 2 mulheres brancas, 2 negras e uma indígena. Então, cada uma traz a sua perspectiva, né? Da sua vivência, da sua construção. A Lívia e a Mayene são as 2 co-vereadoras negras. Elas trazem bastante forte a questão da igualdade racial, dos povos e comunidades tradicionais e de religião de matriz africana. Isso é algo forte que elas trazem da construção dela, da vida delas, né? Das experiências delas. A Josi é a co-vereadora indígena, ela é caingangue. Ela é também doutoranda da UFSC, professora. Ela faz doutorado em antropologia, professora de geografia. Então ela traz toda a bagagem que ela acumula de ser uma mulher indígena, de ser uma acadêmica, de ser professora também. E aí tem eu e a Cíntia. A Cíntia, a construção dela vem mais do Fórum de Políticas Públicas. Ela é administradora, ela é formada em administração pública, com mestrado no Fórum. O trabalho dela do mestrado foi sobre o Fórum de Políticas Públicas, sobre participação popular, que é o que a gente traz, né? Isso vem muito da construção dela. Eu sou estudante, eu venho de militância de movimento estudantil, então eu trago essa coisa da juventude, da universidade. Sim. Eu sou estudante de física, então tem uma outra perspectiva. Nossa. Também, tem nada a ver com política. Mas é Se fosse muito pelo legal estereótipo, isso. a gente ia falar o que? De história, alguma coisa assim, sabe? Mas de física. Não, eu estudo física. A Mayene estuda ciências sociais. E a Lívia, ela é economista, mestrado em formação em gestão territorial. Ela tem experiências de militância no MST, é campesina, então cada uma de nós tem É uma... um time, na verdade, que cada um se completa em pautas. Não é pautas, né? Eu não quero falar pautas, não tô Mas dá encontrando a pra palavra. pensar Mas assim, pode o legal é falar. que cada uma tem uma Porque formação parece que é diferente, tem uma separado, área de parece que conhecimento você- diferente, então eu vejo essa questão de um mandato coletivo de uma maneira muito boa, porque, imagina, uma coisa é tu ter uma pessoa que, digamos que é só de pautas sociais e tal, mas tem uma pessoa de cada área diferente, isso parece ser... Enriquece, né? Isso, exatamente. Tu pode abranger todas as áreas possíveis. Não tem como dizer assim, mas essa pessoa que tá no mandato, ela é óbvio que vai favorecer esse tipo de pensamento, porque ela é dessa área. Mas não, se tu tem 5 pessoas, ou até mais, tipo, isso abre um leque muito bem maior, maior, assim. E até tem uma pergunta pra te fazer, assim, em relação a esse mandato coletivo, tudo, como ele acontece. Na questão de... É claro que imagino que as discussões de pauta vocês discutem tudo junto, né? E por aí vai. Mas existe uma separação de tarefas? Como é que acontece isso, assim? Porque até eu penso de uma maneira positiva o mandato coletivo, porque isso não sobrecarrega uma pessoa só em relação a todo o tipo de trabalho que a pessoa vai exercer, né? Sim.
Isso é até uma brincadeira que a gente faz, fica pensando como é que uma pessoa é vereadora sozinha. Se a gente em 5 já fica cansado e se sente sobrecarregada de vez em quando, imagina a pessoa que faz isso sozinha. Mas sim, a gente tem uma divisão meio por temas, assim, de... meio por afinidade, né, de cada uma pelas pautas. A Cíntia, ela fica mais focada na questão do trabalho legislativo mesmo. Acho que é difícil para ela também. Para além desse trabalho que já é bastante grande, ela precisa acumular sobre tudo, né? Todos os assuntos que a gente trabalha, que a gente articula, que a gente constrói, a gente precisa passar para ela, porque ela que vai defender ali na plenária. Então, é um acúmulo de bastante coisa. Mas ela, como tem essa construção de administração pública, do Fórum de Políticas Públicas, ela tem uma relação próxima com a questão da assistência social. Isso é a parte que ela puxa mais. A gente também preside a Frente Parlamentar de Assistência Social, então é um trabalho que ela puxa mais, porque ela tem os contatos, conhece as pessoas, né, tem essa construção. A gente se divide internamente no mandato em 3 comitês. Isso do nosso trabalho interno, trabalho do mandato mesmo, né? Não da Câmara, mais nosso interno. A gente se divide em 3 comitês, que é direitos da natureza, direitos humanos e direitos das mulheres. E aí, eu, Lívia e Maine, cada uma de nós fica mais responsável por coordenar as atividades desses comitês. Eu estou responsável pela gestão ali, pela organização do Comitê de Direitos das Mulheres, a Lívia com o Comitê de Direitos da Natureza e a Maine com o de Direitos Humanos. E a Josi, ela constrói articulações com movimentos sociais, as construções com os movimentos indígenas, que ano passado foram bastante intensos, né? Eles passaram um tempão acampados lá em Brasília e a Josi ficou... Por causa do marco, né? Histórico. A discussão do marco temporal. A Josi passou bastante tempo acampada lá em Brasília, então ela faz essa construção de articulação com movimentos sociais. E aí, internamente, no gabinete, a gente se divide em direitos das mulheres, direitos da natureza e direitos humanos. Aí, direitos da natureza abarca toda a questão urbana também, porque a cidade, ela tá inserida na natureza, né? E vem essa nossa perspectiva do bem viver, que a gente estava conversando antes. Não é descolada uma coisa da outra, a cidade está dentro da natureza. Então, quando a gente está discutindo a cidade, a gente está falando também sobre direitos da natureza. E aí, os direitos humanos são questões de educação, de saúde, de cultura, os assuntos mais tradicionais, vamos dizer assim, da política, né? Que são necessários, que é o consenso geral de os assuntos que a gente precisa trabalhar. E direitos das mulheres, a gente achou importante dar esse foco na questão da mulher, né? Porque essa legislatura agora nós temos 5 mandatos femininos na Câmara. E esse é o recorde histórico e absoluto de Florianópolis, que no máximo teve uma legislatura com 2 mandatos femininos. Isso na década de 90, se eu não me engano. Mas que até ano passado tinham tido só 7 mandatos femininos na história. E aí, em um ano, elegemos 5. Então, foi uma mudança, mas ainda a gente precisa avançar muito. Então, a gente entende que é importante dar esse foco na formação política de mulheres e nas questões feministas. Ótimo. E outra coisa, assim, que daí é mais uma curiosidade. Vocês trabalhando em conjunto, já teve alguma vez, assim, uma discussão que vocês entraram em conflito? Eu imagino que Claro sim, que né? já. Porque quando você trabalha com pessoas é impossível não, mas... Ou depois de um ano a gente tá menstruando tudo junto. Meme, tudo ao mesmo tempo. Já sincronizou, então. Porque, é claro, vocês... Eu pergunto até pela questão em que vocês são de pensamentos próximos, né? Não é como se fosse uma pessoa de esquerda com uma direita juntas. Mas acontece muito desavença ou discordância em pensar em projeto, ou então de ser a favor ou favorável ou desfavorável em relação... Não. Em relação ao trabalho da Câmara, não tem muita discordância, não. A gente não discorda nem da Carla. A gente nunca votou diferente da Carla, eu acho, a vereadora do PT, né? Carla Aires.
porque ela também, né, de esquerda e tal, e Precisa ter essa união, essa força, né? e não tem muita polêmica, assim, acho que em relação ao trabalho legislativo, a votar projeto de lei e tal, acho que existe uma unidade bastante grande. A gente, em geral, até decide essas coisas junto com os outros mandatos, junto com a Fran, junto com o Marquito, com a Carla. E muito raramente a gente discorda da posição que a gente vai tomar, né? Em relação ao trabalho legislativo mesmo, assim. Mas a gente tem discordâncias mais pro trabalho de fora, assim, tipo, de que forma a gente vai atuar em determinado local, quais são as pessoas que a gente vai contatar, que tipo de relação se estabelece ali. Esse tipo de coisa mais externo a gente discorda, mas também nada que seja muito grave, porque a gente vem de uma construção política muito semelhante, né? Sim. Inclusive, nós viemos todas, no início do mandato, todas nós construímos a mesma organização política, a mesma corrente interna do PSOL, que é o Subverta. Hoje não é mais assim. Aconteceu uma divisão, que é fruto de discordâncias políticas, né? Mas que são discordâncias que não afetam o trabalho legislativo, são sobre coisas muito mais abstratas do que o trabalho da Câmara, o que o trabalho da Câmara exige. Então, sim, é óbvio que a gente discorda, é óbvio que a gente discute, não tem como, acho que é impossível. Assim, Mas bem menos do que o imaginável, então. Não, em relação ao trabalho da Câmara não tem discordância. Assim, E tu vê que o povo, ele entende bem essa questão do mandato conjunto? Ou já teve questões de gente estranhar e por aí vai? As pessoas ficam muito curiosas pra entender o que é. E durante a campanha isso era muito engraçado, porque época de campanha eleitoral, a gente aborda as pessoas na rua. Não sei se vocês já fizeram trabalho de campanha, assim, com algum candidato. Né? Pra te falar a verdade, até o dia dos santinhos. Porque é muito assédio, né, na rua, as pessoas entregando santinho e tal, querendo conversar. Então, tem gente que nem olha, tipo, ignora e finge que não tá ouvindo. Aí a gente falava, um mandato coletivo de mulheres. Aí a pessoa olha, como assim? O que é isso? Mandato coletivo? Então desperta curiosidade. E na campanha isso era muito interessante. Foi uma coisa que a gente explorou durante a campanha, assim, a curiosidade que isso despertava nas pessoas. Mas, no geral, a aceitação é boa. Igual você falou no começo aqui da entrevista, porque parece interessante, né? Que realmente é. Cada uma tem uma área que é especialista, né? Não é exatamente especialista, mas uma pauta mais específica. A gente consegue dividir o trabalho. Uma coisa que as pessoas ficavam muito curiosas também era o salário. Vocês vão dividir o salário? Era isso que eu ia te perguntar agora. Porque querendo assim, ou não, a gente vive no mundo capitalista, né? Então, era isso que eu ia te perguntar. Como que funciona o salário? Imagino que seja dividido, né? E aí eu pensei, realmente não é por dinheiro, né? É por amor, é pela causa. Porque, dividir em 5 ou talvez em mais, não sei como é que funciona. Explica pra gente isso. A gente divide. O salário das covereadoras é o mesmo e o salário da equipe é o mesmo também. E o salário o subsídio de vereadora a gente divide. A gente não divide o subsídio em 5. A gente divide o subsídio em 3 e tem contratações como assessoria também, assim. Eu, a Lívia e a Maine, nós somos contratadas como assessoras parlamentares da Câmara. A Cíntia e a Josi são profissionalizadas com o subsídio da Cíntia e tem uma terceira parte que a Cíntia tira do subsídio dela. Vocês precisam estar contratadas, então, nesses cargos? Eu, a Lívia e a Maine, como a gente está presencialmente, cotidianamente na Câmara, facilita o nosso trânsito ali. Entendi. De passar pela catraca e Claro. tudo isso. E aí a terceira parte do subsídio da Cíntia dividido para nós três, assim, né? Como um acréscimo do nosso salário. Então, o subsídio de vereador é dividido em 3 e dá o valor do salário
das covereadoras. Então, realmente, não é por dinheiro. Não é por porque dinheiro. a gente não tá ganhando dinheiro. A gente não tá ganhando bem. O nosso critério de determinação de qual seria o valor foi um salário médio de professor. Então, a gente se baseou por aí, para definir qual seria o salário das covereadoras, né? Porque eu acho que é o razoável, né? Uma coisa que é bastante presente no imaginário popular das pessoas é que o político ganha muito dinheiro. E realmente, assim, é diferente se for olhar a média salarial de uma pessoa que se dedica à política e de um trabalhador, um professor, é bastante diferente. Então, isso se torna um ponto de discussão que a gente traz também com esse modelo de mandato, né? Por que é tanto dinheiro? Se bem que o vereador, aqui em Floripa em específico, não é nem tanto dinheiro assim. Mas se você vai olhar daí deputados federais, senadores e todos os benefícios que vão se acumulando, né? Os Tem benefícios, né? até o auxílio terno, que é uma Nossa. piadinha. E tudo que vai se acumulando, que não é o caso do vereador. O vereador não tem tanto benefício assim e o salário não é 30 mil reais igual o de um deputado, né? Sim. Mas a gente faz essa provocação também. Tipo, é possível dividir esse valor em mais pessoas. Então, Sim, gostei que mais comparou com o ocupação. salário do professor, né? Ô, gente, vamos aumentar o salário do professor aí. Pelo gente, amor de Deus. Vamos aumentar o salário do Pelo professor. amor de Deus. Preciso. Todos nós, né? Ah, tu é professor. Eu sou professor, né? então, né? E outra coisa que eu queria perguntar, assim, em relação a essa questão de ocupar um cargo, do mandato ser conjunto, tu acha que isso incentiva com que isso se torne mais comum? Porque, querendo ou não, isso é algo novo e, meu Deus, eu achei super interessante. É um Né, time que se então? completa, né? Então, assim, não é uma vereadora que traz uma pauta, então são 5 em 1, né? Então, isso é completo, né? Sim, tu acha que é um incentivo? Sim, com certeza. Eu espero que sim, inclusive. E tu acha que alguma coisa impedia que isso acontecesse antes? Isso, o mandato coletivo? Isso. Uhum. Acho que foi uma sacada que alguém teve e aí as pessoas olharam para aquilo e falaram: o que é isso? É interessante. Mas faltava alguém ter essa sacada para começar, né? O primeiro mandato coletivo eleito no Brasil foi em 2016. Não sei se é essa última eleição de vereadores, a anterior. E foi um mandato coletivo eleito em Alto Paraíso, em Goiás. Que eram 5 co-vereadores também, se eu não me engano. Aí, em 2018, tiveram mais algumas candidaturas para deputada estadual e 2 mandatos coletivos se elegeram para deputado estadual. Um em São Paulo, que é a bancada ativista, e as juntas em Pernambuco. Os 2 mandatos femininos também, só de codeputadas. E aí, agora, em 2020, foram mais de 200 candidaturas, quase 30 eleitas no Brasil, de vereadores, co-vereadores, né? Então, o que a gente observa é uma crescente, né? Então, para esse ano, a expectativa é que aumente ainda mais, porque as pessoas vão conhecendo as experiências, né? Percebendo que é possível e se animando para fazer parte de alguma também. Explica pra gente, Marina, o que é o ecofeminismo? Qual que é a diferença disso também? Qual que é a diferença, na verdade? O que me confunde realmente, eu não dei um Google nessa parte, eu queria entender agora mesmo a diferença com o ecossocialismo, né? Sim. Então, o ecofeminismo é a perspectiva feminista que parte do ecossocialismo. Daí eu acho que talvez seja importante explicar a diferença entre o ecossocialismo e o socialismo. Sim? Sim, muito. Com certeza. É a minha dúvida. Tá, o ecossocialismo, a gente reivindica ele como uma atualização do socialismo,
a partir da análise marxista, que entende que a gente está chegando num momento crítico da política e das questões climáticas, em que a gente precisa centralizar a questão ambiental nas discussões políticas. Ou a gente muda a forma como a gente produz, como a gente distribui recursos, comida, água, moradia, tudo isso, ou a gente vai começar a passar por cada vez mais crises climáticas e ambientais e sanitárias. Elas vão ser cada vez mais frequentes e cada vez mais graves. A pandemia que a gente está vivendo agora, do Covid, ela é uma expressão dessa resposta ambiental? Dessa análise que a gente faz, Sim. né? O Covid surgiu da forma como a gente explora a alimentação de origem animal, né? Agora eu não me lembro se foi um morcego, A princípio, o morcego, qual né? que foi o animal. Eu acho que foi morcego também. Mas é a forma como a gente entende a exploração animal para alimentação, né, que causou essa pandemia. E a forma como a gente lida com a natureza no geral vai causar cada vez mais problemas. E está causando o degelo dos polos, e o que isso vai causar inundação de áreas costeiras, e isso vai causar pessoas desabrigadas, perda de biodiversidade, de biomas, de espécies, as chuvas que estão cada vez mais agudas, né? Tanto no sentido de chuvas muito intensas e períodos muito longos de seca, de falta de chuva, isso causa muitos problemas de abastecimento de água, de ondas de calor e depois ondas de frio e alagamentos e pessoas desabrigadas por causa de alagamentos. Enfim, várias questões ambientais que a gente está percebendo que estão se tornando cada vez mais críticas, então, e que são causadas pela forma como a gente lida com a natureza, com a produção e com a distribuição de mercadorias e produtos, né? Uma coisa que uma piadinha assim que a gente faz, uma relação difícil de entender por exemplo, por que se planta na América do Sul, pega esse produto dessa plantação e manda para a China para processar, envasar e modificar, para depois mandar para os Estados Unidos ou para a Europa para comercializar. Olha a perda energética de todo esse trajeto. E aí da física, né? A pessoa da física pensar todo o gás de combustível todo o cálculo. Tudo que a perda energética de todo esse processo e todo o desperdício, o que vira lixo no meio do caminho. Isso a forma como a gente produz e lida com a produção, ela tá muito... ela não se sustenta. Ela está nos trazendo problemas. Então a gente precisa pensar nessas coisas, centralizar isso nas discussões políticas. E nós que somos socialistas, né, entendemos que o próximo estágio político-social da sociedade vai ser uma sociedade mais coletivizada, de um Estado que é dominado, né, controlado pela classe trabalhadora, coletivamente, visando atingir um lugar de fim de Estado, né, onde o Estado não seja mais necessário, onde a gente entenda as coisas como comuns, os bens são comuns, que é o comunismo, que viria depois do socialismo. Então a gente entende que para esse processo funcionar e acontecer da forma como a gente precisa que ele aconteça, ele vai precisar colocar no seu centro as questões ambientais. Isso pela conjuntura que a gente está vivendo agora, pelo estágio de evolução do capitalismo que a gente está agora, que está destruindo a natureza, e a gente tem pouco tempo para reverter esse processo e ele não ser cada vez mais danoso ainda
para nossa vida na Terra, né? Eu estava falando no começo, é a gente destruindo as condições da nossa existência aqui, não o planeta. O planeta vai existir aí, vai continuar existindo para sempre. Agora, como que a gente vai lidar com essas consequências? E um dado bem interessante que eu tava, na verdade, uma reflexão, né, que eu nunca tinha parado para analisar, é que com essas mudanças climáticas, quem mais sofre é a mulher, porque a mulher, como ela tem menos poder socioeconômico, então quando existe, por exemplo, algum desastre natural, ela que precisa se deslocar e tudo mais. Então, o ecofeminismo, ele se atrela a isso. Então, por isso o ecofeminismo, então. O ecofeminismo, boa, Su, me lembrou a pergunta, eu tinha esquecido. Eu tava esperando. Você tava explicando aqui o ecossocialismo. Agora eu quero ver o porquê do feminismo ali. Isso. O ecofeminismo passa por isso que você falou. As populações mais vulneráveis, elas são majoritariamente femininas, majoritariamente racializadas, né? Então, no Brasil a gente entende como racializada a população negra e indígena, geralmente, né? Mas fora do Brasil tem outras questões de raça, mas essas populações marginalizadas geralmente são femininas e racializadas, são pobres, e são as populações mais afetadas por todos esses problemas. E também porque as mulheres são geralmente aquelas que precisam lidar com cuidado, né? E a gente estava falando agora dos problemas causados pela mudança climática. Muitos deles passam pelo desabrigamento, pela perda de moradia. E geralmente a lida com isso é de responsabilidade da mulher. E também tem uma outra parte do que a gente constrói como ecofeminismo, que é a gente perceber como o que acontece com as mulheres é muito semelhante com a forma como o ser humano lida com a natureza. É uma forma de entender essa relação que é predatória, que é de controle. Né? O ser humano entende que ele controla e que ele é um predador da natureza, que ele tem esse domínio da natureza. E o patriarcado, né, a estrutura patriarcal da sociedade, entende a mulher como algo a ser controlado e explorado. Tem uma relação predatória ali do homem com a mulher, que cada dia é um pouco menor, mas ainda temos muitos problemas. Então, fazer também esse paralelo o tipo de exploração e de opressão que a mulher sofre, ela é muito semelhante com o tipo de exploração que é transferida para a natureza. Então, as coisas elas não estão separadas, né? Cada uma em uma caixinha. É tudo parte de um mesmo sistema, de um mesmo conjunto de coisas. E o ecofeminismo, a gente colocar o eco na frente das coisas, né? O prefixo eco na frente das palavras, acho que é com a intenção de fazer com que as pessoas percebam isso, que tá tudo interligado. E a gente precisa começar a entender as coisas como esses sistemas interligados que elas são. Sim. Então é por isso que faz essa diferenciação. E tem a diferença também, né, Marina, do ambientalismo. Acho que talvez algumas pessoas se confundam um pouco com aquela pessoa ambientalista ali, ver tipo a natureza como algo distante. Sim, só que a gente faz parte dela, a gente tá ali dentro, né? Então, como você falou, essa proposta do socialismo faz total diferença na relação do desenvolvimento, né? Então, como isso está atrelado? Sim. Tem uma frase do Chico Mendes, que é um grande militante ambientalista, né, da Amazônia, que ele dizia que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem. Sim. Então é um pouco isso, assim. Ou a gente entende que essas coisas, elas são políticas, elas precisam passar por alterações e interferências num nível estrutural, ou elas são jardinagem. Sim. São plantar
fazer jardins, plantar horta, né? Não que plantar horta seja ruim, é ótimo, recomendo, todo mundo plante uma hortinha em casa. É bom. Mas Eu já tentei, mas não deu certo, não. Deu muito errado. eu sou péssima pra cuidar de planta Somos também. dois, então. Eu só consegui Eu Aquelas- mato todas as minhas Aquelas plantas. que se identificam ecossocialista não conseguem cuidar de um cacto. Eu sou péssima. Tem isso, mano. Eu Mas- conseguia plantar aquele feijãozinho do algodão, sabe? Eu dava certo, às vezes. Nem isso eu dava- consegui. Nem isso eu consegui. Olha que eu sou professor. Deus. Como é que eu vou fazer isso com as crianças? Como? Não tem como. Assim, uma coisa que eu queria perguntar, assim, em relação a essas pautas feministas, ambientais, indígenas principalmente, quando vocês chegam com alguma pauta dessa ali, vocês veem algum desdém ou por parte do restante da Câmara? Ou... É claro que hoje em dia cada vez as coisas estão mudando e, graças a Deus, de Era certa pra mudar, forma, né, umas mas- coisas vindo aí boas, mas a gente sabe que Muito ainda processo falta muita coisa pra evoluir. Mas vocês veem que tem um desdém ou sem pessoal fazendo pouco caso desse tipo de assunto? Ah, tem um pouco. Acho que não é nenhuma expressão da Câmara, é uma expressão da sociedade como um todo, né? É como se isso fosse secundário, como se isso fosse fica para depois, tem outras coisas mais importantes. E a nossa relação ali com a Câmara acaba expressando isso, que é algo que vem da sociedade, num geral, né? Inclusive de dentro da esquerda, que é importante falar, né? Até dentro dos partidos de esquerda a gente percebe isso, que feminismo é a parte, luta antirracista é a parte. E a gente precisa começar a entender que tá tudo interligado, tudo... Quando a gente está falando sobre pessoas à margem da sociedade, quem são essas pessoas? É importante entender, porque isso é estrutural e estruturante da sociedade. O racismo, ele é necessário para a manutenção do sistema capitalista. O machismo, ele é necessário para a manutenção do sistema capitalista, porque são as mulheres que provêm as condições materiais para que os homens trabalhem. E apesar de nós aqui, que somos jovenzinhos, essa não é uma realidade bastante distante da nossa, parece uma realidade bastante distante da nossa, é a realidade da maior parte da população. Então, sim, tem um desdém na Câmara, tem um desdém no partido, tem um desdém na sociedade como um todo, Como um assim, todo, né? né? Porque mesmo assim, a gente sendo jovem não é como se fosse um assunto que fosse invisível pra gente, né? Porque a gente tem contato com isso às vezes através da família, de pais e por aí vai. Mas daí como é que vocês acabam lidando com esse pouco caso que é feito? Eu imagino que tenha a luta vem daí, né? Vem daí, mas vocês cinco, como vocês lidam com isso? A gente lida como a gente lida na vida. A gente segue fazendo o que a gente acha importante. Acho que também é muito importante o fato de a gente estar juntas, porque a gente consegue se apoiar nesse sentido, assim, né? De dar força uma pra outra, porque às vezes esse desdém, ele não vem só numa forma de ignorar, mas numa violência. Uma pessoa que acha que tem um pouco mais de intimidade com você do que ele de fato tem, né? Essas relações, essas microviolências que a gente sofre, que vocês provavelmente já viram, já vivenciaram e entendem, sabem do que eu tô falando. Sim. Mas a gente tá ali juntas, a gente se apoia, se ampara, né? E a gente segue fazendo o que a gente acha que tem que ser feito, segue fazendo o nosso trabalho, independente do que vão achar, se vão achar bom, se vão achar ruim, se vão achar que não é importante. A gente tem tanto direito de definir e decidir o que é importante de ser discutido na Câmara e na cidade como qualquer outra pessoa. A novidade é nós, um grupo de mulheres, estando ali, dizendo, isso é importante. Essa é a novidade. Isso é o novo, mulheres dizendo o que elas acham que é importante. E a gente vai seguir dizendo, porque a gente precisa dizer. Necessário. É necessário dizer.
E as pessoas que lidem com isso, né? A gente lida com isso, que lidem com isso também. Agora eu queria ouvir uma observação tua, é um pouco parecido com a pergunta dele, que em meio a esse governo de retrocesso, né? E vocês que trazem a pauta ecossocialista, feminista, questão de etnia e tal, como que se mantém ali com a mente sã no meio de tanto retrocesso? Porque, assim, já foi uma luta pra gente chegar onde chegou, né? Onde mulheres têm agora mais direitos, ou pelo menos elas têm mais possibilidade de falar e tal. Só que agora a gente tá num governo que voltou atrás, tipo, alguns anos voltou pra trás, sabe? Então, como que você mantém a sanidade? Às vezes não te dá uma raiva, vontade de sair fora da política e falar, por que eu entrei nisso? Não vou ficar lá na minha física, sei lá, da aula, somente. Dá, nossa. Esse governo, esse desgoverno que a gente tá vivendo foi um baque enorme na saúde mental, né? Acho que nunca tinha passado, eu pelo menos, por um momento da vida em que eu tive tantas crises de ansiedade, em que a terapia se fez tão importante e necessária. Inclusive, façam terapia. Importante. Mas em alguns momentos vem essa sensação, assim, de, tipo, vontade de largar tudo e ficar num lugar de conforto, que é isso, às vezes eu tô terminando meu curso, vou me formar, posso começar a dar aula, eu adoro dar aula. E tem essa possibilidade, né? Ficou muito difícil, ficou muito pesado, às vezes dá vontade de falar, eu vou largar tudo e vou viver a minha vida. Mas também, em outros momentos, e esses momentos são muito mais comuns, dá muito mais vontade ainda de seguir por entender a importância que tem a nossa presença ali, o nosso trabalho, né? Que vai além do trabalho legislativo da Câmara, mas de fazer pessoas que não se viam como agentes políticos, como pessoas que têm condições de ocupar esse espaço, de tomar essas decisões, elas olham pra gente e falam, na verdade, a gente pode ocupar esse lugar, eu posso me candidatar, eu posso me eleger. Pessoas jovens, pessoas negras, mulheres. Eu não me via assim, não me via representada, né? Achava muito difícil imaginar como é que eu nunca vou ser eleita. Claro que não, olha pra essa Câmara, não tem ninguém que nem de longe assim, se parece minimamente comigo. E olha que eu sou uma mulher branca, universitária, que acessou um monte de privilégios e olhava para aquele lugar e falava, jamais, impossível. E não é impossível, e deu certo, e tamo lá. E aí as pessoas olham pra gente e falam, pô, posso dar certo. Isso eu vejo como mais importante, o quanto essa representatividade, então, né? Porque até nisso que o número de pessoas ajuda, porque 5 pessoas, o quanto isso pode representar de diferentes formas, E bem como melhor do que uma só aproxima, pessoa. né? E como aproxima também, como você falou, identificação aproxima com a figura do político com uma figura social também, alguém que tá próximo a ele. Tipo, por exemplo, tu tem uma cara de estudante ali, o jeito que tu fala, todo mundo se identifica quem é estudante ali, não só da UFSC, você tá tomando a cerveja aqui, tipo, não vê aquela... Inclusive acabou, se tiver. Inclusive acabou aí, ó. Sim, com certeza. Vai, PG. Pega lá. Então, isso é política, né? É democracia. E assim, uma pausa aqui rapidinho pra gente tomar o rumo final. Muito bem, estamos de volta aqui depois dos nossos reclames do Plim Plim. Continuemos aqui, porque o foguete não tem ré, né? Ele tem que só continuar. E antes que, já pegando aqui esse gancho, por favor, se inscrevam-se em nosso canal. Dê um like, comentem, dê sugestões. Se inscreva no nosso Instagram também para acompanhar as nossas postagens. Porque assim, Marina, é difícil, sabe? É muito difícil essa vida de youtuber. Podcaster? O pessoal ali, não, ele, sabe, assiste vídeo ali, não se inscreve, sabe? Eu fico muito bravo com isso, sabe? Mas assim, ó, venho aqui, ó.
venho aqui pedir para vocês se inscrevam para deixar o nosso projeto cada vez mais interessante, inovador, não é mesmo, Marina? É um Com incentivo, certeza, né? Com certeza. Se inscrevam no canal, sigam as redes sociais, Vou deem entregar, sugestões. vou entregar santinho. Se inscrevam, Não, pessoal. mas isso é importante. E hoje em dia, a comunicação, a parte das redes sociais, se tornou parte do trabalho político também, né? Sim. Não dá pra não ter uma presença nas redes sociais hoje em dia, se a intenção é comunicar, fazer comunicação sobre política. E é realmente difícil, é um trabalhão. Aham. Se gente. tornou algo obrigatório, né? Uhum. Em tudo É um que campo novo ali, né? Que não é tão novo, mas é um campo ali de batalha também. Então você engaja, você faz política nas redes sociais. E agora, assim, as pessoas elas estão histéricas políticas, existe uma histeria política nas redes sociais, porque, pô, é bem difícil, né? Bem difícil mesmo você expor ali tua opinião e ser julgado e tudo mais. E tem muita gente que tá nem aí, só quer brigar de alguma forma que seja. Tipo, isso é na direita e é na esquerda também. A esquerda, bastante. E assim, tu entra nessa, tu deixa pra lá. Como é que tu vê essa situação atual? A gente não costuma engajar muito em discussão e polêmica em rede social, não. Porque é isso, acaba virando uma discussão de múltiplos monólogos, né? Sim. As pessoas não estão muito interessadas em... Briga de retóricas, na verdade. Só eu vou vencer esse debate específico aqui. Isso. E não dialogam com o que a outra pessoa traz, né? Vira, eu preciso vencer essa discussão, eu Aham. preciso estar certo a todo custo. E isso não é saudável, né? Sim. Mas Aí- faz parte, faz A parte. intenção é construir algo. Era pra ser, na verdade, né? Tipo, você tem uma ideia. Você quer com que a outra pessoa possa entender essa tua ideia e ela reflita sobre isso e de alguma forma possa trazer algum benefício para a sociedade. Então, esse é o princípio, na verdade, de um debate, né? Não apenas vencer e tudo mais. E, Marina, tudo que você me falou, tudo que você contou aqui pra gente é maravilhoso, nossa, bem viver e tal. Tudo isso é incrível. Duvido alguma pessoa de direita mesmo até dizer, não é isso que eu quero. Isso se torna utópico. Eu vejo vocês falando muito sobre utopia. O que é essa utopia? Tipo, pra mim, utopia, na verdade, esse é o significado, um local perfeito ali onde não é possível chegar, porém é o objetivo. Isso. E faz a gente caminhar, né? Sim, A utopia é o horizonte. Sempre que a gente caminha um pouco para frente, o horizonte caminha um pouco para frente também, né? A gente nunca alcança ele, mas ele faz com que a gente caminhe para algum lugar. Então, a gente descreve um lugar ideal e isso é uma coisa que a gente escuta bastante. Mas tudo isso é utópico, isso não é possível, tal. Mas cada passo que a gente dá para frente é um passo que se dá para frente E evoluir. se a gente alcança um determinado lugar, o lugar ideal passa a ser outro, né? A gente vai reconstruindo essa utopia. Se você perguntasse para uma mulher brasileira na década de 20, por exemplo, ela descreveria o que a gente vive hoje como uma utopia. E a gente chegou num lugar que era inimaginável para muitas mulheres há alguns anos atrás. E a gente enxerga hoje outras necessidades, outras demandas e a gente vai reconstruindo essa utopia, né? O mundo, ele não é um lugar perfeito, ele nunca vai ser, né? Ele é formado por pessoas que são imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos, temos problemas. Mas a gente idealiza uma situação, um lugar, uma sociedade e mira ali e caminha naquele sentido. E vai reconstruindo e reavaliando. Voltando um pouco nessa questão das críticas também que o Lucas falou, a questão do PSOL. PSOL, questão do socialismo. Vocês veem como assim, o povo não aceitando essa questão? Tu acha que isso já está sendo bem trabalhado hoje em dia?
Porque às vezes a gente fala socialismo, comunismo, muita gente, principalmente de direita, vem com aquele... Na mesma caixa, torce o nariz. tudo a mesma coisa. Coloca na mesma caixa, julga de maneira errada, torce o nariz, bate o pé, que aquilo ali... Pô, se é do pessoal, não vou querer. E tal. Vocês veem isso ainda hoje em dia? Ou... De que maneira isso afeta vocês, assim? Tem, né? Tem isso das pessoas dizerem que o que a gente propõe é utópico, de que o socialismo não funciona, de que nunca funcionou em lugar nenhum, mas o sistema capitalista, quando a gente fala que a gente precisa mudar o sistema, alterar o sistema, subverter o sistema ou superar, a gente está falando sobre o capitalismo, porque ele a nossa estrutura social, política, econômica, hoje a gente dá um nome para essa estrutura de capitalismo. São trocas mediadas por capital. E essa estrutura, desde que ela se consolidou enquanto estrutura, ela nunca deixou de ser estrutura, né? Então, por mais que a gente tenha tido experiências socialistas em alguns lugares, essas experiências elas não conseguiram superar o sistema, de fato. Só pontualmente, em alguns locais, em Cuba, na Rússia, ou na China, enfim. Mas, apesar disso, as trocas que esses locais fazem com outros locais ainda são trocas capitalistas, ainda são trocas mediadas pelo capital. Então, dizer que o socialismo não funciona é um contrassenso, assim, é um erro de definição, porque o socialismo ele nunca foi experimentado enquanto estrutura. A estrutura, desde que o capitalismo se consolidou enquanto estrutura, sempre foi essa, né? Esse sempre foi o sistema. Então, a gente segue construindo e tentando alcançar esse lugar que a gente entende enquanto próximo estágio, um estágio mais saudável, de trocas mais saudáveis, de mais equilíbrio entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Mas a gente nunca chegou nesse lugar. Então, não dá pra dizer que ele não funciona. Sim. E se ele não funciona, se ele é realmente tão ruim como dizem, se o socialismo ele é tão ruim, por que não permitem que a gente experimente ele? Por que tem tanta resistência? Por que tem tantas barreiras? Sabe por que quando Cuba, por exemplo, que é uma ilha muito pequena, se estrutura com um sistema social e político que é socialista, recebe tantos embargos, tantas restrições, tantas limitações? Por que não se permite que essa experiência aflore, pra gente ver se ela realmente funciona ou não? Então a gente segue tentando aí, as pessoas resistem, torcem o nariz, acham que não dá certo, que é muito utópico, mas... Diminuir o preconceito, né? Porque, como você tá falando, a gente não experimentou isso na sua essência, então, se o pessoal tem algo contra isso, então é um preconceito, né? Até a própria esquerda está se reinventando, porque na verdade a própria proposta de vocês já é uma reinvenção da esquerda, né? Porque o ecossocialismo, ele já é um termo que veio um pouco depois, a partir do momento ali que começou a acontecer as crises ambientais, então a esquerda não olhava para isso antes. Até no Brasil, provavelmente você possa até talvez discordar da minha posição aqui, como dizer que PT é da esquerda, mas o próprio governo não olhou pro ambientalismo, assim, e tal. Então, vocês trouxeram essa proposta. Então, a própria esquerda, ela se reinventa, e isso faz parte do processo natural do ser humano como sociedade, né? Então, a gente se entender como indivíduos que fazem parte desse organismo, como você falou, é bem interessante. E, assim, eu quero agradecer, então, imensamente aqui ao Coletiva, o nome das meninas e mulheres, né? Das mulheres... fora a Marina, a Cíntia, Josileia, Lívia, Maine, falei certo? Maine, sim. Compõe aí o Coletiva Bem Viver. Foi um prazer gigante falar com vocês. A gente aprendeu bastante aqui, não só eu e Eduardo, e PG e Helder, mas todos que estão assistindo. E queria, antes da gente finalizar esse programa, perguntar para você uma pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os convidados. Olha lá que vai
vai sair no corte livremente. O que é pensar livremente pra você e qual a importância? Olha só, é uma boa pergunta. Primeiro eu quero agradecer, então, o convite de vocês, o espaço para a gente vir aqui falar do que a gente acredita, do que a gente propõe, do que a gente está fazendo. É muito importante isso e não tem tantos espaços assim na mídia para a gente falar abertamente sobre a nossa ideologia, sobre o que a gente faz, né? Então, quero agradecer muito mesmo o convite. E pensar livremente, eu acho que é se permitir construir essas utopias, esses lugares ideais, ter essas ideias malucas e caminhar em direção a elas. Caminhar em direção a um mundo novo, um mundo diferente, um mundo melhor, que a gente consegue visualizar na imaginação, nas nossas ideias, nas nossas utopias, e construindo formas de materializar essas utopias, essas ideias. Acho que é isso. Perfeito. E tens algum recado para alguém, para os eleitores? As redes sociais do Coletiva, diz aí pra gente, pra quem não conhece, saber um pouco mais. Bom, a gente tá presente nas redes sociais, Coletiva Bem Viver Floripa, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Sigam a gente lá para saber o que a gente está fazendo. Cada uma de nós também tem as suas redes sociais pessoais, então ali vai conseguir acessar as redes de cada uma, mas o que a gente produz, né, no nosso trabalho fica centralizado nas redes da Coletiva. E um recado final, acho que seria para quem se interessa, quem gosta, quem acha que poderia contribuir, mesmo não se vendo tanto ali nesses lugares de representação, se engajem, se movimentem, estudem, perguntem, questionem, discutam política. A gente precisa muito de pessoas jovens, de pessoas novas, com ideias diferentes, com ideias atuais, mais relacionadas com o mundo que a gente vive hoje, né? Na política, a maior parte das pessoas que são politicamente envolvidas, elas são pessoas geralmente mais velhas, né? Falta muita juventude nesses espaços de representação. Então, acho que o que eu poderia deixar de recado aqui para quem assiste se engajem, pesquisem. Política é legal, eu juro. Não é chato. Estressa um pouco, Política estressa, é legal. mas é legal. A gente briga, mas é pro bem maior. Mas todo mundo briga em todos os lugares, briga, é né? normal. A gente briga faz bastante parte. aqui. A gente Se vão brigar, que seja por algo útil. Então. E discutir não é brigar, a gente pode discordar, Claro. e ter conversas saudáveis e mudar de ideia, tá tudo bem, assim. O importante é participar, se entender enquanto agente transformador, agente político mesmo, que tem condições e capacidades de fazer as coisas, de influenciar, de atuar politicamente. Eu estudo física, né? Igual eu comentei agora há pouco. É uma área que não tem absolutamente nada a ver com política. Se bem que são duas áreas que se propõem generalistas sobre a explicação da sociedade, né? A explicação do mundo, uma de uma forma matemática, outra de outra forma. Mas, independente da sua formação, da sua área de expertise, assim, todas as pessoas são cidadãs e todas as pessoas têm condições de opinar e de construir e de fazer as coisas. Acho que como recado final seria isso. Enfim, a democracia. Perfeito. Galera, ano de eleição, pelo amor de Deus, vamos regularizar nosso título de eleitor, colocar tudo em ordem, porque esse ano promete. Promete. E promete não só nas eleições, como também aqui no Livremente Podcast. Então você que está nos assistindo, deixe seu like,
Compartilhe com seus amigos, essa conversa é interessantíssima. A gente aprendeu muita coisa nova aqui hoje, muitas visões diferentes. E deixe um comentário, vamos interagir, vamos movimentar, porque esse ano tem muita coisa boa. Esperamos que boa, né? Pelo amor de Deus. Saiam do Facebook e protejam suas mentes. É isso aí. Livremente agradece a todos que estiveram aí assistindo a gente. E até a próxima, porque foguete não tem. É, meu amigo. É isso aí, meu parceiro.